tenho uma simpatia gratuita pela Elizabeth Banks, e pouca gente sabe disso. Na verdade, eu não sei nem de onde vem essa simpatia, eu acho que eu gosto dela interpretando alguns personagens específicos, e eu acho ela realmente uma pessoa bacana, do pouco que eu já vi dela em entrevista. Portanto, eu fiquei muito curioso, muito interessado em assistir esse Cocaine Bear, ou Urso do Pó Branco, como ficou a tradução horrenda aí em português, mas realmente tinha poucas formas, né, de traduzir esse título original. É que é uma comédia de thriller, de horror, de espirocada, né, sobre basicamente um urso que cheira e engole, na verdade ingere uma quantidade considerável de cocaína, ingere na verdade quilos e quilos de cocaína e se torna aí um urso assassino e, enfim, personagens vão morrer, vão ser trucidados ao longo da duração. Não tem muito mais o que dizer com relação à história, exceto que, claro, existe aqui o detalhe triste de ser a última atuação que a gente vai ver do Ray Liotta, né, que morreu no ano passado. Mas bom, portanto eu tava realmente interessado em assistir e é raro realmente a gente ver mulheres dirigindo esse tipo de filme mais escrachado, esse tipo de horror mais escatológico enfim, sem pé nem cabeça, como é o caso aqui do Cocaine Bear. Então, enfim, tava muito curioso para ver. Tristemente, esse daqui não é a farofa que eu gostaria, porque pra mim uma farofa bacana é uma farofa que tem tempero, uma farofa que tem manteiga, orégano, um pouquinho de curry, um pouquinho, né, de sal, pelo menos. E aqui eu acho que o máximo que tem é sal. Falta manteiga, falta orégano, falta curry, falta açafrão, falta cebola, tudo que se coloca geralmente em farofa. Portanto, é um filme sem graça. Mas antes de eu entrar em mais detalhes sobre o filme, eu queria lembrar você que por acaso ainda não fez isso, não se esqueça de se inscrever aqui embaixo no canal, não se esqueça de curtir o vídeo, logicamente, porque isso ajuda muito o canal a crescer e o YouTube a recomendar o canal para outras pessoas, e também não se esqueça de deixar o sininho aí abaixo sempre ativado, porque isso vai notificar você todas as vezes que a gente postar vídeos novos aqui. E você também pode me acompanhar em outros comentários que eu estou fazendo sempre sobre cinema, tanto na minha conta do Letterboxd quanto na minha conta do Twitter. Eu estou sempre fazendo comentários sobre filmes ao longo das semanas, especialmente lançamentos. Bom, deixa eu tentar explicar rapidamente aqui o porquê de eu achar que o Cocaine Bear ou o Urso do Pó Branco não tem graça quase nenhuma e não ser nem de longe o entretenimento galhofeiro puro que ele poderia ser e que eu achei que ele seria. Em primeiro lugar, eu acho que ele sofre de um mal de vários filmes de estúdio dos últimos anos, que é o de achar que você tem um pouquinho de sangue ali, um pouquinho de galhofa ali, um humor mais irreverente ali, um pouquinho de tripa aqui e acolá, faz com que seu filme seja mais ousado ou seja mais bizarro, né, ou seja, fora da caixa. Não faz mesmo. É uma síndrome semelhante, em um certo sentido, com a síndrome do tudo em todo lugar ao mesmo tempo, que se acha muito descolado porque tem piada com pinto e com gente sentando em objetos fálicos, né? Quer dizer, aqui num outro sentido, lógico, porque ali tem uma ambição estética muito maior, você tem um filme descompromissado que acha que está sendo realmente bem irreverente com determinadas escolhas dele, mas na prática ele não tem uma cena propriamente memorável, e ele deveria ter. Você pega, por exemplo, um filme bem grotesco como Piranha 3D, lançado uns 12, 13 anos atrás, você vê que ali tinha uma inspiração, mesmo que o filme não seja incrível e não para criar cenas gráficas que sejam realmente impressionantes, que as pessoas fiquem de queixo caído com o nível realmente do, né, ó do Borogodó que a coisa ganha. Aqui, realmente, não existe esse nível. E eu acho que não chega lá por dois motivos principais. Primeiro que do ponto de vista estético, ele não tem absolutamente nenhum insight, não tem nenhum plano aqui que chame a atenção, seja para o ridículo, seja para o absurdo, ou que pelo menos consiga criar qualquer tipo de atmosfera. O terror não funciona em absoluto, poderia funcionar, você poderia ter um pouco de medo da aparição do urso, muito pelo contrário, você fica querendo que o urso apareça. O CGI dele não é propriamente ruim, dentro do orçamento ali na casa dos 35 milhões do filme é até bastante respeitável, mas não interessa se realmente quando ele aparece é para pouca coisa. Eu acho que todo o gore que o filme mostra, né, toda a parte gráfica do horror aqui, ela tem no máximo um ou dois momentos mais interessantes que nem tem propriamente a ver com o urso. Tem uma cena que envolve uma ambulância que talvez seja o momento mais engraçado do filme, e que tem ali uma certa situação absurda do ponto de vista da violência, mas que uma vez que passa você esquece. Quer dizer, ele não tem força no horror, nem do ponto de vista do choque, nem do ponto de vista do terror, no sentido do medo propriamente, né? E eu acho que ele também não funciona na comédia, porque tirando um outro momento, como eu falei, mais gráfico, não tem nada que se salve aqui no texto. Não é um texto inspirado, muito pelo contrário, é um texto que está o tempo inteiro flertando com um filme de sessão da tarde, tanto que tem crianças no meio, você tem uma menina e um menino, né, que não são exatamente irmãos, mas que
estão aqui como fazendo quase o papel de irmãos, fugindo do urso perdido da mãe, quer dizer, você tem essa trama de personagens que não conseguem se encontrar no meio da floresta e precisam se encontrar para fugir e tal. E no fim das contas, isso acaba deixando o filme meio family friendly, e aí do nada você tem um momento super violento que não choca, e aí quando vai pro family friendly não pode ser totalmente family friendly, lógico, porque é um filme de censura alta, é um filme ultra violento e tal. Quer dizer, na verdade ele é um nem lá nem cá, no fim das contas. E é triste também que você tenha tantos personagens coadjuvantes perambulando aqui e nenhuma das tramas funcione, nenhuma das tramas gere qualquer tipo de interesse. Aliás, às vezes dá a entender, a sensação que eu tive assistindo é que eu tava acompanhando um episódio de meio do caminho de uma série galhofa, porque tem vários núcleos de personagens, tem vários pequenos draminhas ali, que são contados pela metade, que são tratados como se a gente já soubesse daquilo, e não de uma forma prática, não para partir direto para a ação, e sim para ficar simplesmente girando em falso no meio dessas conversas. Então, para mim esse filme é um festival de banalidades. A sorte é que ele tem cerca de 90 minutos e uma montagem razoavelmente ágil que faz com que a gente não tenha que passar, felizmente, tanto tempo com esse bando de gente chata, e faz também com que a história acabe num piscar de olhos. Então não é um filme que demora tanto a passar. Quando você vê, né, seu interesse aí por ver o urso matando gente vai crescendo, quando você vê o filme acaba e não teve basicamente nada do que você queria. Pelo menos esse foi o meu caso. Pode ser que não seja o da maioria das pessoas. Pela recepção que eu vi, de modo geral, muita gente conseguiu se divertir com o Cocaine Bear. Eu gostaria muito de dizer que foi o meu caso. Infelizmente, não foi. Eu achei quase que um grande nada, que não ofende propriamente, porque ele nunca quis ser muito mais do que isso, mas que definitivamente poderia ser uma farofa com um pouco mais de tempero. Nem que esse tempero fosse o coloral, né, que só faz dar um pouquinho de cor ali e no fim das contas não dá gosto nenhum. É meio que o sangue aqui nesse filme, no caso. Ele dá cor, tem o sangue, mas não muda muito a experiência não.